quarta coisa que eu quero falar para vocês e que eu acho muito importante. Saia da zona de conforto. Todo mundo fala isso para vocês. Sai da zona de conforto, sai da zona de conforto, sai da zona de conforto, tal. Beleza, ok. Vamos tentar trabalhar isso de uma maneira que faça algum sentido prático. Certo? Entendam. Cara, toda vez que você... um dos motivos pelos quais as pessoas não evoluem, e você vê ao seu redor as pessoas não evoluindo, é porque crescer é incômodo. Crescer é incômodo e isso é axiomático. Ou seja, isso está para além de qualquer discussão. Não tem discussão. Ora, eu trabalho, né, no meu setorzinho ali da procuradoria, todo dia fazendo a mesma coisa. Né? Se eu mudar de setor, eu vou ter que reaprender a fazer aquilo ali. Claro que isso é incômodo. Né? Eu vou ter que reaprender tudo de novo. Se eu mudar de emprego, eu vou ter que reaprender tudo de novo. Se eu empreender na minha vida, eu não sei nem se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Posso quebrar minha cara. Vou ter que aprender tudo de novo, vou ter que fazer tudo do zero. Isso dá trabalho. Isso é incômodo. Então, quando a gente não evolui, a gente tem uma sensação de conforto. Olha como o cérebro, cara, da gente, ele cria um paradoxo que acaba sendo uma armadilha para você. Às vezes você olha para as pessoas ao seu redor, e talvez você mesmo, né? Porque às vezes a gente é muito empreendedor numa área, mas está acomodado em outra, assim. Às vezes você olha para as pessoas ao seu redor e pensa o seguinte: cara, como é que essa pessoa está acomodada nessa situação e não faz nada? Entendeu? Mas a sua pergunta deveria ser o contrário. Estar acomodado é o estado natural de coisas. Seja ali pela inércia de Isaac Newton, seja porque a comodidade, ela dá conforto. Nada está acontecendo, você é acostumado com aquilo, você está num ambiente de familiaridade, e a familiaridade, ela traz segurança, certo? E isso é bom, a gente se sente bem. Então, a pessoa se acostuma e se sente bem, porque o ambiente é familiar e é confortável, porque nada está mudando, porque ele é previsível. Elas é que estão olhando para você e perguntando o seguinte: por que essa pessoa é inquieta? Por que essa pessoa está ousando? Por que essa pessoa está tentando evoluir, está tentando mudar, está tentando empreender? O problema é que não existe outra forma de evoluir ou de realizar o seu potencial que não seja necessariamente encarando o desconforto. Não tem jeito, certo? A zona de conforto, ela é essa gaiolazinha aí. Você tem que chutar a porta e sair fora. Ah, mas aí fora da gaiola eu não estou protegido. É. Fora da gaiola não sei o que vai acontecer. É. Mas aí as possibilidades são infinitas. Entendeu? Então, sair da zona de conforto é incômodo e por isso as pessoas não fazem. Mas enquanto você estiver na zona de conforto, por definição, você não está crescendo. Aí eu vou dizer o seguinte: Marley, então, você está dizendo que eu tenho que pegar a minha vida, né, e virar a minha vida de cabeça para baixo, e nunca posso ter zona de conforto, nunca posso ter fazer nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Né? A rotina, muitas vezes, ela é boa. A rotina, muitas vezes, ela é satisfatória. Né? Entendam o que eu estou falando aqui. Algumas pessoas que estão me assistindo aqui, né, já passaram por várias sessões da mentoria. Tem gente aqui que tem relacionamentos conjugais maravilhosos. Tem gente que está plenamente realizado profissionalmente. Tem gente que se deu nota 10 em disciplina. Tem gente que disse, cara, não preciso falar de espiritualidade e felicidade, que esse é um assunto muito bem resolvido na minha vida. Aí eu vou dizer para você que você tem que virar o mundo de cabeça baixa? Não. Eu estou falando aqui é de quando a sua rotina é ruim.
Eu estou falando aqui é de quando a sua rotina é medíocre, mas você se acostumou com ela naquele ponto. São seus investimentos? É a sua saúde? É o seu sucesso profissional? Então preste atenção nisso. Certo? Nós temos que sair da zona de conforto quando a zona de conforto está deixando a gente familiarizado, acomodado num ponto que a gente não quer. Se você está com um sucesso profissional lá em cima, se você tem um relacionamento amoroso muito bom, se você tem uma disciplina excelente, fantástico. Claro que você não vai mexer nisso. Né? Usando aqui a metáfora do futebol, um time que está ganhando não se mexe, não. Até porque nós temos tantas dimensões da vida, vamos nos preocupar com aquelas nas quais a gente está com nota baixa, a gente não está tendo desempenho satisfatório. É ali que eu não posso me acomodar. Ah, mas aí se é ruim, a pessoa não se acomoda. Se acomoda. Você não vê como é ao seu redor, não? As pessoas se acomodam a tudo. Elas são capazes de se acomodar a praticamente qualquer situação. A pessoa se acomoda a uma situação de saúde ruim, a um casamento ruim, a uma carreira fracassada, ela se acomoda a não ter, a ser uma vida infeliz, ela se acomoda a qualquer coisa. Porque o cérebro é preparado para a familiaridade, ele é preparado para a rotina, ele é preparado para a previsibilidade. Mas aí onde está ruim, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que sair da zona de conforto, mesmo sabendo que aquilo ali vai incomodar a gente. Vamos dar uma olhada aqui no comentário aqui da série. Pensa que está em zona de conforto está relacionado a metas, planejamento ou mesmo incômodo a partir de uma consciência. Perfeito, Célia. Na verdade, perceber que a pessoa tem que sair da zona de conforto, que aquela zona de conforto é no canto ruim, é uma questão de consciência. Né? E eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é entender em qual área da sua vida, ou em quais áreas da sua vida, você se acomodou quando não deveria se acomodar. Porque se você se acomodar num relacionamento maravilhoso, tudo bem, sem problema, ok. Né? Agora, você se acomodou no canto ruim, como muita gente se acomoda, então chuta a porta aí. Aí vem a questão que o Conrad comentou aqui também. Peraí que tem que saber como gerir a mudança. Então, ok, calma, não chuta a porta agora não. Se prepara, decide que você vai chutar a porta e monta um plano. Aí você vai ter um plano para sair dali. Mas, por incrível que pareça, o plano ele é o segundo passo. O primeiro passo ele é mental. É a pessoa entender que ela precisa fazer aquela mudança e a pessoa ter coragem de fazer. Porque não tenho dúvida disso. Talvez você já tenha percebido isso na medida que foram avançando na mentoria. Você sair da zona de conforto dá medo. Lógico, você vai enfrentar o desconhecido. Ter medo do desconhecido, pessoal, não é um fracasso seu, não. Não é um ponto fraco do seu caráter, não. Ter medo do desconhecido é algo que foi selecionado durante centenas de milhares de anos pela seleção natural. Quem não tinha medo do desconhecido foi deixado para trás, no meio da natureza. Ter medo do desconhecido é normal. Você tem que ser estratégico para saber onde vale a pena você encarar o desconhecido e quando você for fazer isso, você monta o plano possível. Né? Ninguém consegue planejar o mundo todo, tá certo? Por mais triste que seja, o mundo ele é um lugar imprevisível, não ideal, certo? E não exato, infelizmente. Então, a imperfeição, a inexatidão e a imprevisibilidade fazem parte do mundo. Não existe plano que você possa garantir que vai dar certo, porque eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, né? Então, espero que você que está vendo o vídeo gravado depois, né, possa atestar que eu ainda estou vivo, né? Já que o vídeo vai ser visto todo dia. Mas, enfim, não tem como saber. 100% não tem como saber. Mas, se eu tiver um plano, eu fico mais tranquilo, eu fico mais seguro. Mas o primeiro passo, ele é entender que você precisa se mexer se você está vivendo uma situação ruim em algum ponto. E aí sim, vamos nos mexer com um plano, ou pelo menos com o melhor plano que seja possível. O quinto ponto aqui é um ponto que eu já comentei, que alguns aqui já viram eu comentar, quando a gente passou no Clube do Livro,
por um livro chamado 12 Regras para a Vida, né? Que talvez entre na trilha de leitura aí de alguém e tal. O pessoal que está na mentoria tem acesso ao clube do livro, né? Se quiser, pode ver essa aula gravada lá. 12 Regras para a Vida foi um dos nossos primeiros encontros do Jordan Peterson. Mas, e nesse dia eu falei sobre uma coisa chamada preferência relativa. E contei uma historiazinha envolvendo as universidades americanas e tal, mas hoje eu vou contar outra história para ilustrar a mesma coisa. A regra número 5 que eu quero dizer para vocês é a seguinte: compare-se consigo mesmo. Compare-se consigo mesmo. E aí eu trouxe uma foto de um casal. Eu não sei se vocês já viram esse casal aí em algum lugar, sabem quem são. Esse rapaz aí é um dos maiores escritores da história, um russo chamado Leon Tolstói. Escreveu Guerra e Paz, Ana Karenina, etc. E o Tolstói, ele foi casado durante essa moça aí, com essa moça aí que se chama Sofia, durante 58 anos, até ele morrer. O casamento dele era considerado um casamento exemplar. Ele casou novo, ela casou nova. Eles tiveram 13 filhos do relacionamento. 13 filhos que sobreviveram, né? Porque naquela época morria muita criança e tal. E foram casados durante 58 anos. Eles eram considerados um casal modelo pela sociedade. Até que quando ele morreu e ela morreu, ele já era um escritor muito famoso, e o pessoal foi na casa do cara mexer ali e tal, e os filhos encontraram os diários dele e os diários dela, né? E os diários revelaram que os dois se odiavam. Se odiavam. Ele tinha uma vida com outras mulheres, com os amigos, com a bebida, achava que a mulher era fria, que ela era insensível, que ela não era cuidadosa com o lar e com os filhos deles. E ela achava ele um cara intragável, certo? E reclamava dele praticamente todo dia no diário. Então, todo mundo estava vendo a superfície da coisa, né? Que é aquela pontinha do iceberg que fica do lado de fora, que era uma família feliz, próspera, bem-sucedida, 58 anos de casamento. E por baixo estava toda uma gama de infelicidade gigantesca dos dois. Quando isso estourou, né, foi um negócio que fez tanto alarde, digamos assim, que agora, né, 100 anos depois, cento e tantos anos depois, existe a publicação desses cadernos deles, né? Se você procurar Tolstói e Tolstóia, você vai ver que isso foi publicado, os diários do Tolstói e da esposa dele, da Sofia. O pessoal publicou, com curiosidade, para quem gosta, para quem é fã do escritor e tal, você pode até comprar e ler os diários que eles escreviam na época, claro que são trechos selecionados. E aí, quando eu conto essa história, eu gosto de contar, né, de lembrar de uma frase que o próprio Tolstói escreve num romance dele. Não sei se vocês já leram um romance chamado Ana Karenina, né? Mas o Ana Karenina, esse livro, ele começa com uma frase que é muito, muito sintomática do que o Tolstói vivia e ninguém sabia na época. A primeira frase do Ana Karenina é a seguinte: toda família feliz se parece. Cada família infeliz é infeliz da sua própria maneira. Toda família feliz se parece. Cada família infeliz é infeliz da sua própria maneira. Olha que negócio forte. Primeira frase do Ana Karenina. E aí, cara, eu tô falando isso para vocês por quê? Porque nós temos um viés que se chama preferência relativa. Esse é um viés cognitivo que todo mundo tem. Nós não temos critérios para avaliar perfeitamente, objetivamente, de maneira métrica, se nós estamos bem ou mal nas coisas da nossa vida, né? Às vezes você está muito mal e é óbvio aquilo ali, como quando você fica doente, né? Então você sabe que aquilo ali está fora da zona de conforto. Mas, em regra, não. Você não consegue medir isso muito bem. E aí nós fazemos isso por viés cognitivo, por meio de preferência relativa. O que é isso? Nós nos comparamos com os outros ao nosso redor.
Então, quando eu me comparo com as pessoas ao meu redor, eu sei se eu estou bem de cultura ou mal de cultura. Eu sei se eu estou bem na estética ou estou mal na estética. Né? Eu sei se eu estou ganhando bem ou estou ganhando mal. Eu sei se eu estou feliz ou se eu estou infeliz. E isso, antigamente, era uma coisa que foi funcional durante muito tempo, né? Porque você conseguia conhecer as pessoas com profundidade. Você conhecia poucas pessoas, né? Depois, em algum dia, eu vou gravar uma live aqui com vocês, eu vou fazer um hot seat com vocês sobre psicologia evolucionista em algum momento, e vou explicar isso, mas nós vivíamos em pequenas comunidades, e nessas pequenas comunidades nós conhecíamos a vida de todo mundo profundamente. E aí nós dormimos e acordamos no século XXI. E aí todo mundo é feliz na internet. É assim? Na internet todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo está viajando, todo mundo posta foto sorridente, todo mundo lê, todo mundo é culto, todo mundo tem um casamento maravilhoso, né? Nada daquilo ali pode ser verdade, mas você não sabe, né? Às vezes é como a vida do Tolstói. Casamento maravilhoso, casaram cedo, 58 anos de casado, 13 filhos, o cara tinha sucesso profissional, um casamento exemplar. Quando você vai ver abaixo da superfície, é aquilo ali. São os diários. Então, né, assim como toda família feliz se parece, e cada família feliz é infeliz da sua própria maneira, toda vida feliz se parece. Se você quiser ir lá na internet simular uma vida feliz, é muito fácil de fazer. Tem um livrinho ali de regras, ó. A, B, C, D, é só seguir essas coisinhas aqui que vai dar certo. Agora, né? Cada vida infeliz é infeliz da sua própria maneira. Então, entenda o seguinte: apesar da sua tendência natural, apesar do seu viés cognitivo, se comparar com as outras pessoas é inútil. Certo? É inútil. É inútil por dois motivos. Primeiro, ao contrário do que acontecia antigamente, certo? Ao contrário do que acontecia antigamente, hoje em dia a sua informação sobre as pessoas é imperfeita, tá? Quando eu vivia numa pequena tribo que eu ia caçar com o cara, a gente voltava para a cabana vizinha e as nossas mulheres cuidavam junto dos meninos, eu sabia tudo da vida dele. Então eu pelo menos tinha um parâmetro razoável de compensação, de comparação. Você comparar com o que você vê na internet, que é o que nós temos hoje, é uma comparação que não faz sentido. Porque você está usando uma informação seletiva para comparar com a sua vida como um todo. E segundo, mesmo que você pudesse comparar, existem tantas variáveis que você está se condenando à infelicidade. Porque às vezes você tem um casamento melhor do que alguém, mas o cara tem mais dinheiro do que tu. Às vezes tu tem mais dinheiro do que o cara e o cara tem um abdômen mais definido que o teu. Às vezes o teu abdômen é mais definido que o do cara, mas ele frequenta mais a igreja. Não tem fim. Entendeu? Você está se condenando a uma coisa, a um jogo que você não pode ganhar. Mas o que eu faço então? Controle o seu viés e compare-se consigo mesmo. Certo? Todo mundo que está aqui na mentoria, né, sabe que na largada a gente faz uma bateria. Trum. Vamos avaliar logo tudo e dar nota para tudo. E vamos montar um plano para a gente começar a subir nessas coisas. Daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, eu não quero saber como estão as outras pessoas da mentoria. Eu não quero saber como está o cara que mora aqui do meu lado do prédio. Eu vou pegar minhas próprias notas e, de maneira honesta, eu vou me comparar comigo mesmo. Eu melhorei? Eu piorei? Eu estou na mesma? É a única métrica que é factível na vida real, é essa. Isso eu posso controlar e isso você pode fazer. Você pode ter certeza que, primeiro, você pode controlar a sua métrica, é fácil de você fazer. E segundo, você consegue evoluir em todos aqueles pontos que a gente vai passar aqui na mentoria, ainda que seja devagarinho, eu vou falar daqui a pouco. Às vezes você vai chegar daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses, fazer aquela evolução, e de todas aquelas dimensões, tu subiu 1 ponto.
Beleza, tudo bem. Pode parecer pouco. Mas quantas décadas tu vai viver pela frente? Imagina se a cada 6 meses tu conseguir subir um ponto em uma daquelas métricas. Tu vai construir uma vida fantástica. Mas a única maneira de controlar isso, ou de monitorar isso, é se comparando com você mesmo. Porque com os outros você não tem como saber. Você vai entrar num jogo que você vai ficar doido e não vai conseguir vencer. Então, compare-se consigo mesmo, que a gente pelo menos tem alguma chance de dar certo.